Olá, paz seja contigo. Estamos vivendo num tempo muito, vamos dizer assim, contraditório e também está acontecendo uma luta muito ferrenha. Eu venho aqui me posicionar, falar o que eu acredito, de acordo com a minha fé, do Deus que eu sirvo, do Jesus que eu creio. Estamos vendo aí uma escola de samba, uma determinada ala, perseguindo a família conservadora, a família tradicional. Mas quem é essa família tradicional conservadora? Essa família conservadora e tradicional qual eles falam é a junção de um homem e de uma mulher, de um casamento, de uma casa onde vêm os filhos, aonde nos ensinaram a ter valores, princípios baseados em Deus, na fé em Deus e na palavra. Quando ataca essa criação, ataca a criação primordial de Deus, que é a família, que é algo sagrado. Por isso da raiva, da indignação do inimigo de Satanás. Talvez você me fale assim, pastor, mas isso é somente uma briga política. Não. É muito mais além, é muito mais profundo o que está acontecendo. Já deixou de ser uma briga, uma disputa política há muito tempo. O que está acontecendo agora, nos dias de hoje, é uma luta das trevas contra a luz. O que está acontecendo agora é uma luta do bem contra o mal. E nisso tudo, no meio disso tudo está a política, porque Satanás estão usando os seus discípulos, os seus seguidores para atacar a criação de Deus, as coisas de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus. Ali naquela lata onde eles colocaram a família conservadora dentro de uma lata de conserva, você sabe o que serve, para que serve a conserva? A conserva serve para não deixar perder, para conservar. E aqui eu tenho uma palavra referente também, baseada no que é, né, a palavra de Deus para mim e para você. Mateus 5, versículo 3 fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire ou da mesa, mas no velador. A conserva e o sal, eles têm, vamos dizer assim, a mesma utilidade. A conserva, ela é para conservar, para guardar, para não deteriorar, para não perder, para não estragar. Eu prefiro a minha família dentro de uma lata de conserva guardada, protegida. Eu prefiro minha família dentro de uma lata de conserva com princípios, com valores cristãos, com valores de Deus, aonde as famílias, os pais saem cedo, trabalham, lutam para trazer o sustento para os seus filhos. A alegria de um pai e de uma mãe é chegar de tarde, chegar no trabalho e ver os seus filhos correndo e brincando dentro da sua casa. Mas eles querem destruir, Satanás e os seus discípulos, seus seguidores, querem destruir aquilo que Deus criou de primordial, uma das suas primeiras criações, que é a família, é a casa, é a lata de proteção, é ali que está guardado a família, onde se ensina princípios, onde se ensina valores. Eu venho de uma família católica, meu pai me pegava pela mão juntamente com minha mãe, com meus irmãos, e levava para a igreja para ouvir a missa, para ouvir o padre, a pregação. Isso é a família tradicional que eles estão perseguindo, é a família conservadora a qual eles estão perseguindo. Você acha que é só política? Não, você está muito enganado. Nós estamos vivendo numa luta espiritual, do bem contra o mal, de Satanás contra Deus, contra a criação de Deus. Por isso que eles nos odeiam, por isso que eles querem acabar com essa formação. Nós somos a última resistência. Por isso, dessa luta, dessa guerra, dessa batalha. Ah, você não acredita não? Eu respeito, mas lembra-se,
estão zombando, não é do povo mais, estão zombando das coisas de Deus. Um tempo atrás, no carnaval, você lembra deles arrastando Jesus pela avenida de desfile? Na escola de samba, colocaram Jesus apanhando de Satanás, arrastando ele pelo aquele local que eles desfilam lá. Você acha que isso é normal? Não, é a perseguição. Agora vieram perseguindo a família, algo que é sagrado, algo que nós guardamos, zelamos. A família, onde nós aprendemos Deus de criança, os princípios, os valores, o caráter de um homem, de uma mulher, a formação de uma criança, de um jovem, de um adolescente, que vai durar para a vida toda. Olha o que Jesus diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. São palavras de Jesus, esses versículos foram Jesus que falou. Se me odiaram, se me perseguiram, se me prenderam, vão também perseguir você, vão odiar você por causa de Jesus, por causa da palavra. Jesus falou assim: eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Você acha? E tem uma notícia para você, infelizmente, a tendência é piorar, a perseguição aumentar. Eu estou aqui me posicionando, porque muitas pessoas não têm coragem de se posicionar, de falar, de defender. A igreja, o evangelho, os evangélicos, e digo mais, não são somente os evangélicos que estão perseguindo, não, é o cristão de um modo geral. É você católico, você que crê em Deus, você que foi criado com princípios, com valores baseados nos mandamentos da palavra, da Bíblia. Lá naquela latinha ali representando a família conservadora, na mão daquelas pessoas tinha uma Bíblia. Estão perseguindo, não é partido, não é direita, não é esquerda, mas não, estão perseguindo a Deus, as coisas de Deus, quem defende os princípios e os valores de Deus, independente se você é católico ou evangélico, porque está falando só evangélico, perseguir o evangelho, estão perseguindo os evangélicos, não, estão perseguindo também os católicos, porque católicos também têm famílias conservadoras, prega sobre valores imorais, valores morais, pais e mães que dão suor para criar os seus filhos, ensinando o que é certo. Pais e mães que trabalham, que pagam seus impostos, que paga caro por sinal. Estão perseguindo essas famílias. É você mesmo. É você que acorda cedo, que ganha talvez um salário que está defasado no Brasil e que paga um absurdo de imposto, que você que está sendo roubado e nem percebe. É você mesmo que está sendo perseguido. É você mesmo que está sendo perseguida. E muitos estão pensando que é somente uma briga política. Não, meus queridos. É muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Só que quem é do Espírito discerne coisas espirituais. Quem é carnal, quem é natural, não entende, pensa que tudo é normal, que tudo é normal. Não, não é normal o que está acontecendo. Não é normal a luta, a briga. Existe uma luta muito grande, e essa luta não é só política no Brasil, não. É uma luta espiritual, uma guerra. Está acontecendo uma guerra. E se você não se posicionar como cristão, independente da sua religião, mas você que crê em Deus, na Bíblia, você precisa se posicionar. E o melhor, quando você for votar, preste bastante atenção, porque isso interfere diretamente dentro da sua casa, na sua família. Estão perseguindo as famílias tradicionais a qual Deus criou, conservadoras. São pessoas, as famílias que eles falam que são conservadoras e tradicionais, é o formato, é o molde de Deus que criou, a qual Deus criou. Por isso da raiva, por isso da implicância, é a resistência, que não se vendem por dinheiro, por corrupções, por coisas imorais, que não concorda com roubo,
com a legalização de drogas, com o aborto, que não se conforma com o ladrãozinho que rouba o celular para tomar cerveja. Essa é a família tradicional, que não se conforma ver o seu dinheiro de impostos sendo usado para aquilo ali, para te afrontar. A sua família, qual é a família? Um homem, uma mulher, o pai, a mãe, os seus filhos abraçados. É esse governo, é esse governo que você quer governar, que governa o seu país, a sua cidade, a sua casa. Se a igreja, se o povo que se diz cristão não se acordar, meu querido, as coisas vão piorar, não se posicionar. Por isso estou aqui dando minha cara a tapa, colocando e falando e me posicionando naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo. Não tem nada mais valioso, mais precioso do que a família. O homem e a mulher pode não ter nada, pode ser pobre de forma assim, vamos dizer assim, material, mas se ele tiver a sua família do seu lado, o filho tiver o pai, a mãe e o pai tiver os seus filhos junto com ele na sua casa, ele está satisfeito, ele está feliz, ele está alegre. Por isso da perseguição. Já observou que Satanás persegue tudo que Deus criou? Já observou que Satanás quer destruir toda a criação de Deus? Tudo que Deus criou, Satanás quer destruir e é contra. E outra coisa, antes que eu me esqueça, do mesmo jeito que Deus usa os seus discípulos, os seus seguidores para pregar, para falar a verdade, para defender o que é moral, o que é reto, o que é puro, o que é santo, Satanás usa as pessoas, usa os seus discípulos para perseguir, para fazer o mal, para ser oposição do bem. E hoje existe uma grande oposição do bem contra o mal, das trevas contra a luz. Me lembrei também, lá no livro de Salmos, capítulo 119, fala que a Bíblia, que a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é o que? É a tua palavra, é a Bíblia que eles estavam segurando ali. Sabe por quê que eles ficam tão incomodados? Porque a luz, que é a palavra de Deus, incomoda as trevas, o reino das trevas. É por isso da raiva, é por isso da perseguição. E você ir pensando que é somente política, que é somente direita e esquerda. Não, a luta está acontecendo ferrenha, a guerra está acontecendo. E você precisa se posicionar, porque está em jogo a sua casa, a sua família. E você pode dizer assim, mas eu não estou nem aí. Não, os seus filhos vão ficar. Os seus netos vão ficar e vai crescer em qual mundo? Qual mundo? Qual futuro você quer para os seus filhos? Qual futuro você quer para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus primos que ainda é criança? Você quer que eles cresçam, que eles vivam nesse mundo que estamos vivendo agora e a tendência é piorar? Ou você vai se levantar, se posicionar e fazer aquilo que cabe a você? Defender aquilo que você acredita, a sua fé, o seu Deus, a sua crença, os princípios, os valores morais da família, do Brasil. Ore, preste bastante atenção. Se você não tem orado, se você não tem rezado, comece a rezar, comece a orar. Sabe para quê? Para o Brasil, para as famílias, para a sua família, para as crianças. Estão sendo, já começou massacrando e está vindo com força total. Eu tenho falado e comentado, a guerra não é somente, a luta não é somente sobre política, direita, esquerda ou de partidos, não. A luta está acontecendo no mundo espiritual e tem uma guerra acontecendo. Tem pessoas de Satanás fazendo orgias, fazendo trabalhos, fazendo macumba, fazendo um monte de coisa para consagrar as coisas, principalmente no carnaval. Enquanto o cristão está aí pensando que tudo é normal, que não está nada acontecendo que é normal. Não, a guerra está acontecendo, se posiciona, acorda. Tem uma pessoa que falou aí, acorda para todas as áreas, para todos os sentidos. Não vou me prolongar mais, Deus abençoe, vou continuar gravando meus vídeos. Aquilo que Deus espera da igreja, do discípulo, daquele que crê, daquele que tem fé, eu vou fazer a minha parte como pai, como marido, como pastor, como um pouco de alguém que conhece um pouco da palavra de Deus. Por isso que eles perseguem tudo que Deus criou. Satanás não brinca. E muitas das vezes nós brincamos ser cristão. Brincamos, deixamos de usar a nossa fé, deixamos de nos posicionar.
eles vão tomando espaço quando nós nos acovardamos. Eles vão ganhando espaço quando o cristão não se posiciona, quando não se coloca de pé e tenha um momento ali de revolta. Eu não aceito isso, eu trabalho tanto, eu luto tanto para criar minha família, minha casa, para seguir o que é certo, para fazer o que é certo. Aí vem esses movimentos do diabo para afrontar as coisas de Deus, a família, a criação, os princípios e os valores. Eles querem acabar com tudo que é perfeito, tudo que é santo, que é sagrado. Eles querem acabar com a fé, com a família. Eles estão confrontando a palavra de Deus, as coisas, os valores, os princípios de Deus, e muitos aceitando de braço cruzado, como se nada tivesse acontecido. Aqui quem fala é pastor Claudeir. Se você gostou dessa mensagem, dessa palavra, compartilhe, dê seu like. Mas não estou fazendo isso por like e nem por visualização. Estou me falando aqui como pai, como marido, como um chefe de família, como um pastor, como alguém que prega a verdade, que é a palavra, a Bíblia, que é de Deus, a qual eles estão perseguindo, chamando de conservador, colocando dentro de uma latinha, mas com isso eles estão... Nós somos sim conservadores, somos tradicionais, somos pessoas que temem os valores, os princípios de Deus. É melhor ser uma família dentro de uma lata de conserva do que sem valor, sem princípio, sem identidade, sem moral, vivendo no erro, no pecado, na iniquidade. Se eu me posiciono um pouco assim, revoltado, imagina Deus olhando lá do céu e vendo a sua criação se corrompendo da forma que está acontecendo. Imagina o Senhor, o Criador de todas as coisas, que deixou a lei, que deixou a palavra de Deus, que deixou os mandamentos, os princípios, vendo a sua criação no ponto que está chegando e pode piorar, infelizmente. Reflita nessa mensagem, nessa palavra. Deus abençoe.